O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos começar corrigindo esse exercício aqui. Que ele fala assim, ó. Sabendo que no triângulo retângulo ABC, seno de alfa é 1 sobre 2, né? Seno de alfa vale meio. E que o segmento aqui, ó, o lado AB é 5 raiz de 3 metros, calcula. Primeiro ele pede para calcular o cosseno de alfa. Depois ele pede para calcular a tangente de alfa e depois ele pede a medida da hipotenusa. Bom, então vamos começar primeiro calculando o cosseno de alfa. Bom, como eu sempre costumo falar para vocês, né, a gente tem que, nesses exercícios de trigonometria, a gente tem sempre que achar um meio, né, achar um mecanismo da gente conseguir descobrir os lados, né, aqui do triângulo, para a gente poder calcular as razões de seno, cosseno e tangente. Uma das formas que você tem de achar isso é recorrer à relação fundamental da trigonometria, que é, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Você escrever seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá no mesmo, a ordem aqui não importa, tá? Então, a gente recorre aqui à relação fundamental da trigonometria. E aí, ó, o enunciado nos deu o seno de alfa, que é meio. Só que aqui a gente tem seno ao quadrado de alfa, né? A gente tem seno ao quadrado de alfa, então vai ser meio elevado ao quadrado. O cosseno ao quadrado eu não sei, que iguala a 1. Meio elevado ao quadrado é meio vezes meio, que vai dar 1/4, certo? Igual a 1 e o cosseno ao quadrado eu copiei. Aí eu passo esse 1/4 para o lado de cá negativo. Vai ficar cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 1/4. E aqui a gente tem que tirar o bom e velho MMC, né? O mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 4, né? O 1 neutro que tem aqui embaixo. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4. Aí você faz 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Aí fica cosseno ao quadrado de alfa igual a 4 menos 1 sobre 4. 4 menos 1 é 3, dividido por 4 aqui embaixo eu só copiei. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3/4. Só que a gente quer o cosseno ao quadrado? Não. Eu quero o cosseno. E aqui eu tenho cosseno ao quadrado de alfa. Então, eu passo esse quadrado para o lado de cá como sendo a raiz quadrada. Ou, né, ou do jeito certo, né, a gente falando aqui matematicamente, o que a gente faz? A gente extrai, ó, a raiz quadrada em ambos os lados, né? Aí você corta aqui o índice da raiz quadrada, né? A gente tem um 2 aqui. Então, você simplifica esse 2 com esse 2 e sobra só o cosseno de alfa. E aqui a raiz quadrada de 3/4. Aí aqui você escreve isso, né, ó, de forma separada. A raiz quadrada de 3/4 é a raiz de 3 dividido pela raiz de 4. Raiz de 3 não é exata, você copia. Raiz de 4 é 2. Então, o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2, certo? Agora, ele quer saber aqui, ó, a tangente de alfa. Como que a gente faz para calcular a tangente? Tangente é seno sobre cosseno, não é? Então, o valor do seno, o exercício forneceu, que é meio. Então, eu venho aqui e substituo por meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, ó, que é o valor que eu acabei de descobrir aqui. Aí você pega e calcula aqui a divisão. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é meio vezes o inverso, né? Ó, a gente pega aqui a divisão de fração, você faz a multiplicação, né? Ó, é meio multiplicado pelo inverso da fração que está no denominador, que no caso 2 sobre a raiz de 3. Aí você multiplica normal, né? Ó, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Aí você simplifica esse 2 com esse 2, fica 1 dividido pela raiz de 3. Aí não é interessante que você deixe raiz no denominador. Então a gente multiplica, né, ali tudo por raiz de 3, certo? Vai ficar 1 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. Raiz de 3 não é exata, então você copia. E a raiz quadrada de 9 é 3.
Então, a tangente de alfa aí, raiz de 3 sobre 3. Por fim, ele pede a medida da hipotenusa, né? Ó, que inclusive ali no nosso triângulo não tem a medida da hipotenusa. Então, ele pede. Como que a gente faz para calcular a hipotenusa? Bom, você pode calcular aí por qualquer relação, né? Você pode procurar calcular pelo seno ou pelo cosseno, né? Porque ambos vai aparecer ali uma hipotenusa, né? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, qualquer um dos dois que você pegue, você vai conseguir calcular a hipotenusa. Eu peguei o cosseno, ó. Cosseno de alfa é o valor que a gente já tem aqui, então fica mais fácil, ó. O cosseno é 5 raiz de 3, né? Porque é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, vale raiz de 3 sobre 2, né? Ó, o valor do cosseno que a gente obteve aqui. O cateto adjacente é o valor aqui, 5 raiz de 3. Então tá aqui, ó. E a hipotenusa a gente não sabe, então copia. E aí você multiplica isso em cruz. Hipotenusa vezes raiz de 3 dá hipotenusa raiz de 3. 2 vezes 5 raiz de 3 indica aqui. 2 vezes 5 dá 10. Vai ficar 10 raiz de 3 igual a hipotenusa vezes raiz de 3. Aí essa raiz de 3 que está multiplicando a hipotenusa passa dividindo. Vai ficar 10 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Simplifica a raiz de 3 com a raiz de 3, sobra só o 10. Então, a hipotenusa vale 10 metros. Ok? Bom, vamos ver aqui um outro exercício, ó. Bem interessante esse exercício. Em um triângulo retângulo de ângulos agudos alfa e beta, a tangente de alfa é igual a 2/3. Determine o seno de beta. Então, ele deu a tangente de alfa e ele quer saber o seno de beta. Então, com essas informações, né, a gente pode pensar aqui em algumas coisas. Olha só, a primeira informação que a gente pode tirar de um triângulo retângulo é que a soma dos ângulos aqui, que é diferente de 90 graus, né, o alfa e o beta, vale 90 graus, né, ó, alfa mais beta é 90 graus, com os outros 90 graus que tem aqui do ângulo reto, daria 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Então a gente pode dizer isso aqui, beleza. Depois, eu tenho aquela relação que a gente viu no vídeo da parte de exercício antes dessa. Que a gente viu lá que a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta também. Eu acho a tangente do ângulo alfa fazendo 1 sobre a tangente de beta. E um dos derivados da relação fundamental da trigonometria, do seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1, ó. Se eu passar o seno ao quadrado de beta para o lado de cá, ó, negativo, vai ficar cosseno ao quadrado de beta igual a 1 menos seno ao quadrado de beta. E aí, ó, se você passar esse quadrado aqui como sendo a raiz, né, ou tirar a raiz quadrada aqui de ambos os lados, você vai cancelar a raiz com quadrado aqui, vai sobrar só o cosseno de beta. E aqui a raiz quadrada de 1 menos o seno de beta. Certo? Raiz quadrada de 1 menos o seno de beta. Isso aqui é um derivado, né, da fórmula aqui da relação fundamental da trigonometria. Logo, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos com calma para você ir desenvolvendo o exercício. A gente tem lá que a tangente de alfa vale 2/3. Só que quem é tangente de alfa? Tangente de alfa pode ser, ó, 1 sobre a tangente de beta. Então, substitui a tangente de alfa por 1 sobre tangente de beta, que eu substituí aí em verde, igual a 2/3, certo? Como isso daqui é uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então, ó, eu posso inverter essa fração e inverter essa fração aqui também. Vai ficar tangente de beta dividido por 1, que é tangente de beta, e antes estava 2/3, vai ficar 3 sobre 2. Então, tangente de beta é igual a 3 sobre 2. Certo? Só que ele não quer tangente de beta, ele quer seno. Então a gente tem que fazer aparecer um seno. Eu sei que a tangente de beta é a mesma coisa que seno de beta sobre cosseno de beta. Opa, a gente já se livrou ali da tangente, né, ó? Já conseguimos aí se livrar da tangente.
Então, tangente de beta é seno de beta sobre cosseno de beta igual a 3 sobre 2, certo? Só que quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta, ó, pela relação aqui, a gente viu que é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de beta. Então, eu substituo aqui, ó, o meu cosseno de beta pela raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de beta. E o seno de beta ali em cima eu copiei e igualei a 3 sobre 2. Certo? Aí, o que eu faço aqui? Eu vou elevar ao quadrado ambos os lados, ó. Eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou elevar isso aqui ao quadrado também. Então, vai ficar seno de beta elevado ao quadrado, né? Ó, vai dar seno ao quadrado de beta. E a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de beta elevado ao quadrado vai dar 1 menos seno ao quadrado de beta. A gente simplifica aqui o índice da raiz com o quadrado. Então, fica desse jeito aqui. 3 sobre 2 elevado ao quadrado é 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Aí multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Ou você pode simplesmente elevar os dois ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, 9 quartos. E aí você multiplica em si cruz. Ó, vai ficar seno ao quadrado de beta vezes 4, vai dar 4 vezes seno ao quadrado de beta. E você faz aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de beta vezes 9. Vai dar 9 menos seno ao quadrado de beta. Certo? Bom, deixa eu ver aqui uma passada, porque a gente tem que tomar muito cuidado e ser bastante rigoroso nessas passadas que a gente faz, principalmente no desenrolar desses exercícios, né? Porque se a gente não for cuidadoso, né, nessas passadas, vai ficar aí um pouco complicado da gente conseguir entender, ok? Então, ó, esse 9 aqui que apareceu aqui é o do 3 elevado ao quadrado ali que deu 9, tá? Bom, então o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso, ó, passar esse 9 seno ao quadrado de beta aqui, ó, esse menos, né, menos 9 seno ao quadrado de beta, eu posso passar ele para o lado de cá positivo. Então vai ficar 4 seno ao quadrado de beta, ó, que já estava aqui, mais 9 seno ao quadrado de beta igual a 9 ali. Certo? Aí a gente vai ter 4 seno ao quadrado de beta mais 9 seno ao quadrado de beta vai dar 13 seno ao quadrado de beta igual a 9. E aí esse 13 que está multiplicando o seno ao quadrado passa dividindo. Vai ficar seno ao quadrado de beta igual a 9 sobre 13. E aí você passa esse quadrado como sendo a raiz. Então, seno de beta é igual a raiz quadrada de 9 sobre 13. Então, o seno de beta vai ser igual a raiz de 9 dividido pela raiz de 13. Raiz de 9 é exata, que dá 3. A raiz de 13 não é, então você copia. Aí não é interessante deixar a raiz quadrada no denominador. Então, você racionaliza. Divide tudo por raiz de 3. Por raiz de 13, desculpa. 3 vezes a raiz de 13 vai dar 3 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá a raiz quadrada de 169. Que a raiz quadrada de 169 é 13 também. Então, seno de beta é igual a 3 raiz de 13 dividido por 13. Ok? Bom, é um exercício longo, né? Ó, é um exercício longo. Não é tão simples assim, né, de você conseguir desenvolver, mas é prática, né? Você vai de uma coisa vai chegando em outra.